Amiguinhos, professor César Bodó na área para mais uma aula sobre BNCC. Falaremos hoje sobre a parte 3, tá, da BNCC e o currículo, obviamente. Tá? Hoje nós vamos falar sobre a equipe técnica da secretaria, tanto da secretaria da escola quanto da secretaria de educação. Primeiro da secretaria de educação. Ora, não é só a escola que deve se preparar teoricamente ou tecnicamente para aprender a BNCC. Mas as secretarias de educação também, eles são os primeiros, eles que vão propor os cursos, por exemplo, para os professores. Então, esses profissionais devem estar, muitos deles são eleitos, né? O pessoal das assessorias pedagógicas são eleitos, então eles precisam ter esse conhecimento, esta formação, para quê? Para ir para a escola e dar suporte para os professores, que devem também ter autonomia para estudar isso aí. Então eles vão lá, dão suporte e dizem os encaminhamentos. Notem, nós falamos nas aulas anteriores que funciona assim. Eu tenho um planejamento estadual, planejamento federal, planejamento estadual, planejamento regional, que é, no caso, o municipal, e o que vai para a escola, para que a escola possa desenvolver os seus trabalhos a partir desses documentos. Então, para o que vai para a escola, não é que a escola tem que seguir a risca, mas ela tem que ter aquilo como referencial. E a secretaria também pode ir lá na escola e contribuir, dar a sua perspectiva de como trabalhar aquilo na escola, orientar o professor, a equipe pedagógica, as secretarias da escola, tá? Equipe técnica da secretaria, então, da secretaria estadual. Ela deve estudar o conteúdo da BNCC e analisar o currículo da rede, tá? Então ela vai pegar o currículo da rede, no caso da rede estadual, pega o currículo da rede, estuda a BNCC e faz uma adequação para essa BNCC do currículo da rede. E depois, o que esse pessoal vai fazer? Eles vão lá na escola, tá? Eles vão na escola. Esses profissionais devem participar de discussões em pequenos grupos com membros representativos das escolas. Tá? Por que não representa? Eles podem fazer uma reunião geral? Pode. Mas não tem como ir todo mundo da escola. Então, eu pego os representantes da escola, faço uma reunião com grupos pequenos para que seja feita a adequação, para que informe, coloque algumas coisas, por exemplo, que as escolas não saibam, ou que elas deveriam saber, mas não sabem, ou porque estudou pouco, ou porque não pegou o documento ainda, enfim, tá? E aí vai fazer esse tipo de discussão. Então, primeiro uma discussão com os membros da escola, tá? Antes de ir para a escola, eles fazem uma discussão com os membros da escola para poder adequar, para poder fazer alguns tipos de adequação aos processos e etc. Tá? O passo seguinte é ir até as escolas e liderar conversas com diretores, coordenadores pedagógicos e professores sobre a implementação. Então, primeiro eu faço uma reunião geral com grupos pequenos, então eu faço um encontro de representante, encontro de escola. Posso fazer com escolas setorizadas? Posso. Fazer com todo mundo? Posso. Independente. Depois que fez isso, aí as equipes vão para a escola falar com o diretor. Para quê? Para tirar dúvida, para ver se está sendo implementado, quais são as dificuldades, para sanar, para de fato fazer com que a implementação da BNCC seja feita de fato nas escolas. Porque primeiro, há resistência. Claro que na hora que eu estou fazendo esse vídeo alguém está assistindo vai falar assim, mas essa BNCC não contempla nossas perspectivas educacionais. Sim, só que é uma coisa que está aí, que vai ser discutido, que no momento exato tem que ter o processo de ressignificação, trabalhar para que isso mude. Por quê? Porque todo referencial nacional tem esse problema. Você tira alguém da sua fase, da sua zona de conforto, para que ela se adeque a determinadas situações. E aí vai ter problema. Aí vai ter dificuldade para se trabalhar essas perspectivas. Tá? Então, todas as vezes que nós falamos do currículo, que nós falamos da BNCC, nós estamos falando de adequação. Se você não concorda, precisa ser discutido, colocar discordância, tá? E como nós falamos lá no NOS, existem canais específicos criados para discussão que podem ser acessados para que o professor ou a própria parte da comunidade faça essa adequação, faça essa reclamação, etc. Tá? O que nós temos de fato é que a BNCC vai ser cobrada, ela tem um prazo para entrar em vigor, e quando ela entrar em vigor, todo o planejamento, que já deve ser feito assim, mas ela tem um prazo para entrar em vigor, já deve ser colocado, já deve ser contemplado.
Então, nesse processo, todas as discussões que devem ser feitas, né, devem ser feitas no intuito de esclarecer dúvidas para que depois cada escola siga com suas próprias pernas, tá? Então, o passo seguinte é ir até as escolas, idear conversas com diretores, professores e a parte pedagógica da escola, tá bom? Vamos lá. A participação da comunidade na elaboração do currículo é fundamental e deve ser propiciada pela equipe gestora da escola. Já falamos sobre a participação? Vejam, quando nós estamos falando hoje de gestão democrática, nós estamos falando de LDB 9394/96, a participação da comunidade em todas as instâncias é de fundamental importância. Nós estamos falando do componente pedagógico, nós não estamos falando que a comunidade deva saber a parte pedagógica que o professor vai trabalhar, não é isso. Mas ela sabe quais são as necessidades, o que deve ser colocado no currículo, quais os currículos ocultos, quais os problemas que existem. Então, reunir a comunidade para a escola para montar o currículo é fundamental. Lembrando sempre que nós vamos ter uma base nacional comum curricular, a base que vai ser trabalhada com todo mundo, e a base diversificada, que aí entra a comunidade, entra as perspectivas regionais, entra o município. O que eu tenho no município? O que eu vou trabalhar? Qual é o planejamento do município em relação à BNCC que pode ser trabalhado naquele ano? E a partir desse planejamento eu faço o meu planejamento regional, coloco as perspectivas, os problemas que vão sendo colocados, faço os meus projetos coletivos ou individuais para trabalhar dentro do que foi proposto no currículo, tá? Vamos lá. Como se trata de um processo aberto à participação de todos, os técnicos da secretaria, presta atenção, no papel de liderança, devem estar preparados para tirar dúvidas e propor debates que contribuam para a construção do currículo, considerando as características locais e a representatividade de todos. Então, o pessoal lá da Secretaria de Educação, o pessoal da Secretaria das regionais, né, o pessoal das assessorias, eles devem estar preparados com isso, na ponta da língua, primeiro, ter estudado, ter o conhecimento, porque eles são referências de instrução para as escolas. Eles que organizam isso, eles que vão falar, ó, deve ser feito assim, 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 tá errado, tal. Se as escolas souberem, melhor, já avança o trabalho, mas tem escola que não se propõe a estudar tanto, não usa o tempo necessário para a formação para esse fim. E aí o que acontece? Acontece que elas vão ficar com defasagem em relação ao que deve ser aprendido ou que não deve ser aprendido, tá? E aí entra o papel da secretaria, tá bom? Bom, e agora, especificamente, qual é o papel de cada membro da escola? Então vamos falar agora sobre o papel do coordenador pedagógico e do diretor. Notem, quando nós tínhamos, antes da LDB 9394/96, nós tínhamos um modelo de administração escolar muito bem definido. Antes da 9394, não existia a tal da gestão democrática. Então o cara não era gestor, ele era administrador da escola, ele era quem mandava. O diretor mandava nas escolas. Mandava na escola. Ele que determinava o que era para ser comprado. Imagina. Se hoje nós temos muitos problemas, você imagina nessa época. Então, assim, uma verba chegava lá da Secretaria de Educação, ia para a escola e já era, na escola, proposto o que era para ser feito. Tá? Isso vinha de cima para baixo. Diferente de hoje, que não é mais essa administração centralizada, mas é uma administração de gestão, é uma gestão democrática. Então, hoje, a grana vem para a escola. Então, tá aqui, diretor, 30 mil reais. Tá? 30 mil reais que está disponível na conta. O diretor fala, tá, temos 30 mil reais. Chama o conselho, que é representante da comunidade escolar, fala, como nós vamos utilizar este dinheiro? Nós estamos precisando de 2 bebedouros. Ok, vamos lá e tentamos conseguir 2 bebedouros. Ok. Nós estamos precisando arrumar a sala de informática. Ok, usamos a sala. Mas isso tudo com anuência do conselho. Não é o diretor que manda na coisa, tá? Então, dentro do processo pedagógico, o diretor também tem que saber. Lembrando sempre que o diretor, por exemplo, da escola, ele é gestor da parte pedagógica, da parte administrativa e da parte financeira. Ele é gestor dessas 3 áreas. Ele é o cara que, sendo eleito, passou por um processo de formação
que vai orientá-lo nesse sentido. Tá? Se não passou, está errado. Precisa passar. Por isso que ele faz uma prova, etc. Tá? Então vamos lá. Coordenador pedagógico e diretor. Em paralelo à conversa com os técnicos da secretaria, a ideia é que a coordenação e direção estudem a base para entender a estrutura e as competências por elas apresentadas. Então, você percebeu que os representantes da Secretaria de Educação têm que estudar para saber, para orientar o diretor e os coordenadores também devem estudar para orientar a outra parte, os professores, a parte pedagógica. Precisa saber isso. São eles que vão ser os orientadores. Eles que precisam saber como é que funciona, como é que vai trabalhar isso, tá? Então, para isso, eu preciso criar estratégias. O diretor tem que ter isso na cabeça, criar estratégias de formação para essas pessoas. De formação para essas pessoas, tá? Tudo em conjunto, tudo com a participação geral e restrita das pessoas, dos professores, etc, tá? Há resistência? Há resistência. Como nós falamos, quando você sai da zona de conforto, você tem uma perspectiva de educação, e isso vai fazer com que você saia desta zona de conforto e tenha que estudar novamente, porque há uma dinâmica social, há uma intenção social em que nós estamos inseridos, que faz parte de uma educação funcionalista, de preparação para o aluno com um fim específico, ou de preparação do aluno com um objetivo específico dado pela sociedade, nós precisamos estudar, nós precisamos nos preparar, nós precisamos entender isso, senão não funciona. Vou formar um aluno que não vai ser útil socialmente, tá? E aí você cria um aluno inerte, um aluno que não vai estar bem na sociedade, tá? É necessário criar espaço de estudos na rotina para fazer isso de maneira sistematizada. Então, ó, sala do educador, que todo mundo tem, então tá previsto na BNCC ter uma sala do educador para que a gente possa se preparar tecnicamente para fazer esses estudos. Rodas de conversa também tem. As rodas de conversa são rodas específicas. Agora, tudo isso, eu não canso de falar isso, tudo isso deve ser organizado pela coordenação. Se a coordenação não organiza, não planeja, não faz, não elabora sistematicamente, esses espaços ficam sendo um saco. É muito ruim. O professor cria uma rotina ruim. Ele já vai lá com a cabeça, nossa, hoje tem roda de conversa. Pelo amor de Deus. Sala do educador, que perda de tempo. Meu Deus do céu, fica lindo o documento. Tá? É isso. Então não funciona. Agora, se você cria espaços em que cada professor, por exemplo, apresente um tema, apresente um slide, dê a sua contribuição de acordo com o seu conhecimento, você vai fazer obrigatoriamente com que esse professor estude, crie, elabore, para que ele possa depois passar para os outros. É um tipo de estudo muito mais organizado, muito mais bem feito, bem realizado. Tá? Espaços de hora-atividade. Há alguns lugares, não sei de onde você está me assistindo agora, mas há espaços para a hora-atividade. Há espaços para você fazer a hora-atividade, isso já proposto, às vezes, na carga horária específica do professor. Então, vou dar o local de onde eu conheço, que é o estado de Mato Grosso. No estado de Mato Grosso e no município de Mato Grosso, dentro da carga horária em que o professor está e em que ele fez o concurso, há espaços reservados para a hora-atividade. No caso dos professores estaduais, 30 horas, então você ganha por 30 horas, e você tem 10 horas reservadas à hora-atividade. Reservadas, né, à hora-atividade. Tá? Essas 10 horas é o professor planejar, para ele fazer os apontamentos para estudo, tá? Para fazer sala de educador, roda de conversa, etc. Tem essas 10 horas que ele tem que estar na escola para poder fazer isso. Tá? Então, isso é 20 horas de sala de aula e 10 horas de hora-atividade. Tá? Bom, antes de a gente começar, eu queria que você... se você ainda não assistiu o meu canal, eu sou o professor César Bodão e eu tenho as Dicas do Bodão, o meu canal no YouTube chamado As Dicas do Bodão, vai estar lá no final o endereçozinho, o link para você ir lá nas Dicas do Bodão e deixar lá o seu
o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal, tá? Que é muito importante. Inscreva no nosso canal, dê lá, você vai ter dicas importantes sobre a língua portuguesa. Dicas pequenas que você pode acessar lá nas dicas do Bodão, tá bom? Bom, pode também ser criada uma pasta com todos os materiais disponíveis para organizar uma sequência de estudos, incluindo aí o projeto político-pedagógico da escola. Então, o diretor ou coordenador... Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então vem estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.